De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Lorivaldo Rodrigues, é ginecologista, especialista em reprodução humana, está conversando conosco sobre as técnicas de reprodução, como o médico pode ajudar os casais que não conseguem gravidez. No bloco anterior, conversamos um pouco sobre a inseminação. Então, o Dr. Lorivaldo explicou que seleciona bastante o sêmen, então turbina os espermatozoides, vamos usar esse termo, e se coloca dentro do útero através de uma seringuinha com um catéter, como se fosse um exame ginecológico. Nós temos pergunta de telespectador aqui na tela, se a produção puder colocar. A Marcela Souza, de Manaus, ela pergunta se a mulher tentar engravidar sem método contraceptivo por 6 meses e não conseguir, significa que ela tem algum problema? Bom, pode até ter. E aí, complementando aquela informação, nós consideramos um ano anual para procurar o ginecologista quando abaixo dos 35 anos. Se a mulher tem acima de 35 anos, basta 6 meses. Se ela não consegue engravidar em 6 meses, procura o especialista, porque ela pode perder a chance de engravidar. Então, 6 meses para aquele casal cuja mulher tem mais de 35 anos. Ou então, se o desejo de conceber é tão grande que ela não está podendo, a ansiedade está fazendo com que ela tenha problema. Então, não custa nada afastar. Muitas vezes o paciente pensa que não tem nada e tem um problema, né? Às vezes tem um pólipo no útero, às vezes tem uma infecção no colo do útero, e isso então deixa o trato genital hostil aos espermatozoides. E aí eu queria complementar uma coisa que nós não falamos, Anuar. Muitos casais, às vezes, nós tratamos sem fazer nada. Esse ano passado mesmo tivemos 3 casos interessantes. Uma chegou com peso acima do ideal, analisei rápido numa consulta e percebi que o marido já trazia o resultado do espermograma e percebi que o problema dela era só o peso. E pedi que ela fizesse uma atividade física, uma dieta e tomasse uma medicação antidiabetogênica e retornasse após 3 meses. E ela retorna no final dos 3 meses já grávida. Ou seja, não precisou de tratamento. Não precisou de tratamento específico, né? Mas tratamento, a sua ajuda foi importante, claro. Muitas vezes o pessoal, é caro, o tratamento é caro, é inseminação. Às vezes não precisa nada disso. E outra coisa, tivemos um caso que, ao exame ginecológico, nós percebemos que a vagina era muito curta e o colo do útero ficava próximo já à entrada da vulva, da vagina. Então, o que acontece? No ato sexual, todo o espermatozoide vai embora. Então, aí, não engravida. Às vezes não é nada, é só esse fato. Então, nessa situação, nós recomendamos uma posição depois do ato sexual, onde o útero ele retrai e com isso forma o lago seminal e às vezes engravida só com uma atitude desta, certo? Sem precisar de tratamento. Precisa ser bem avaliado, né? E é muito importante, você falou também, essa questão as pessoas acharem que não tem nada, né? É muito frequente no homem, faz o toque, faz o PSA e eu estou bem. Espera aí, como eu estou bem? Toque PSA normal significa que você não tem suspeita de câncer de próstata. Sim. Mais nada. Uhum. E só na próstata tem um monte de doença a mais. Certo. Né? Então não é toque PSA que resolveu a situação do homem, não. Perfeito. Resolve a situação em relação a câncer. Imagino que na mulher também seja a mesma coisa. As mulheres fazem o preventivo do câncer de colo de útero, o Papa Nicolau, mas eu faço meus exames sempre e nunca deu nada. Uhum. Não, peraí, você faz seus exames para câncer de colo de útero, que fique bem claro, né?
Dali tem um monte de doença para cima que o Papa Nicolau nunca vai descobrir. Claro, não é isso? claro. Mas às vezes chegam mesmo mulheres que confundem, né? Mas chega muito, né? Eu sempre fiz meus exames ginecológicos, né? E vai ver os exames somente o Papa tive Nicolau. nada, meu doutor disse que eu não tenho nada, fiz ultrassom, não tem nada. Exato, é verdade. Às vezes nem ultrassom vê. Claro, Não é claro. o problema. Por isso que é bom avaliar com especialista, não é isso? Sem dúvida. Taxa de sucesso com a inseminação quando bem indicada. Então, aí está o problema. A taxa de resultado de gravidez com a inseminação é muito pobre, certo? Então, o máximo está em torno de 15% a 20%. Mesmo quando bem indicado. Mesmo quando bem indicado. Quando a mulher está abaixo dos 35 anos. Os trabalhos científicos têm mostrado que os resultados de inseminação acima dos 35 anos não chega a 10%. Ou seja, é muito pobre o resultado. Agora, às vezes chega o casal que não tem muitas possibilidades de gastar, de investir, eu falo que é um investimento, né, na busca de seu filho, da sua família. Então, não tendo outra alternativa, nós oferecemos 3 tentativas, avisando, conscientizando que as taxas são baixas e que a outra técnica é bem maior o resultado. Desculpa, sem o senhor citar valores, é claro, existe uma diferença muito grande de preço entre inseminação e fertilização? Existe, porque a inseminação, como nós falamos, é uma técnica muito simples, tá? De baixa complexidade. Você não precisa de muito medicamento para induzir essa ovulação da paciente. Às vezes, com uns comprimidozinhos, que custa aí R$50, você consegue produzir 2, 3 óvulos, correto? E o custo também é baixo, certo? O custo para a clínica. Exato, para o procedimento é baixo, é muito baixo. Agora, a outra, nós vamos precisar de maior dose de medicamentos, que a medicação é cara ainda, em todo mundo é caro, é importado. Não é só no Brasil, né? E também o processo, o procedimento. Todos os processos que até chegar... que envolve uma equipe, né? Claro. São vários profissionais para a gente concluir o tratamento e, com isso, exige o laboratório, tá? A parte laboratorial é cara, porque tudo é importado, são meios de culturas, são ferramentas, tudo importado e descartáveis. Então, por isso encarece um pouco. A fertilização é mais cara que a inseminação. É mais cara. Mas o resultado... Embora hoje está muito acessível. Já foi melhorou, muito mais claro, caro, entendeu? Hoje está muito acessível à população. É igual TV de plasma, lembra quando era caríssimo? Exatamente, telefone, né? Então... Mas o senhor sabe que tem uma pergunta interessante. Se o casal chega, quer gastar uma vez só, desculpa se eu estiver falando errado, mas quer gastar uma vez só, melhor gastar com fertilização, seria isso? Sem dúvida. Se ele tem... Mesmo que tenha indicação para inseminação, se puder gastar, é melhor gastar uma vez fertilização ou não? Não, se ele tem uma indicação precisa, se a idade está abaixo dos 35 anos... Se tenta a inseminação. A gente tenta, a gente faz tudo para o casal não gastar. Entendi. Entendeu? Não gastar à toa, certo? Nós temos esse consenso no nosso serviço, que é promover o bolso do nosso paciente. Nós queremos que ele tenha o seu filho com o menor custo possível. Mas pode acontecer de fazer inseminação, não dar certo e ter que fazer fertilização. Isso pode acontecer? Pode. Em geral, nós oferecemos 3 tentativas. Se não der certo, aí passamos para fertilização in vitro. Okay. Agora, tem casal, não, doutor, queremos logo no finalmente. Então, vamos... Negócio mais seguro. Exato, aí nós aumentamos, diminui muito aquela ansiedade, né? Que vem a menstruação desce, aí o mundo desaba, entendeu? Ontem mesmo, mais um caso, uma paciente que eu fiz uma inseminação aos 35 anos, eu orientei para fazer 3. Como na primeira não engravidou, o mundo desabou para ela. E ela nunca mais procurou. E ficou tentando por aí e nada. Agora aos 40 chega já para fazer a fertilização in vitro. Então veja só, aí, mas por que você demorou?
Não, doutor, fiquei tão desesperada, pensei que eu não pudesse ter, acabou a ideia de ter filho, e agora meu esposo está me cobrando e tal, e eu estou retornando. Então, só para você ter uma ideia, coitada, entendeu? Cada cabeça é uma sentença, né? Nós temos, se a produção puder colocar, nós temos mais uma pergunta, telespectador. Fabiano Moreira pergunta se a pancreatite aguda influencia na fertilidade. Bem, pancreatite aguda, né? É uma doença grave, aguda, né? Naquele momento. Então, logicamente, que nesse momento nem se pensar. Eu acho que a pergunta do Fabiano é mais se depois vai ter alguma alteração hormonal, né? Não é por aí, Fernando. Tu concorda, não vai lhe influenciar. Tratou a pancreatite, tudo volta ao normal, Tudo a menos que já tenha um fator de infertilidade. Tá? E a pancreatite não influencia na produção do hormônio não tem da nada fertilidade, a ver, exatamente. Deve ser essa a dúvida. Uma coisa com a outra. Logicamente que naquele momento é impossível falar na fertilidade. Né? Nem ereção, não é verdade? Mas vamos lá. Fertilização. Então, inseminação nós já explicamos, que é um método simples, mulher em posição ginecológica, coloca o esperma lá dentro, o esperma turbinado, e o resto é com ela. Preparado o óvulo, né? Sim, direitinho, na hora certa. Fertilização. O que é? Qual a diferença? Como é que se faz? O que é? A fertilização já é... Eu queria só relembrar um pouquinho que nós somos pioneiros nessas técnicas aqui no Amazonas, no norte do Brasil. Com certeza. E eu fui aprender lá no Instituto Dexeus, em Barcelona, em 1991, tá? Onde nós iniciamos o processo de inseminação. E já em 92, já tivemos o primeiro caso de nascimento aqui em Manaus. Por inseminação. Isso. E lembrar que a primeira inseminação foi realizada em 1884, na Filadélfia, tá? Nos Estados Unidos. E só 112 anos depois foi feita a primeira em Manaus, só para você ter uma ideia. Já difere da FIV, da fertilização in vitro, que aí já foi mais rápido, entendeu? Certo. Então, já a fertilização in vitro é uma técnica complexa, tá? Que envolve uma equipe, envolve laboratório, e que consiste agora em fazer a mulher produzir vários óvulos, aspirar os óvulos, logicamente a paciente anestesiada, na outra não precisa nada disso, por isso que já o custo é maior, porque eu vou precisar de um anestesista, vou precisar de uma sala de cirurgia apropriada, adequada, aprovada pela Anvisa. E colhemos então os óvulos. Ao colher esses óvulos, nós passamos imediatamente para o embriólogo, que está ao lado, num laboratório, e depois, em seguida, colhe-se o sêmen do esposo, prepara o sêmen da mesma forma, beneficia da mesma maneira, para a inseminação, e aí se injeta em cada óvulo um espermatozoide. Por isso que eu digo, se eu tiver um espermatozoide, eu posso gerar um bebê. E aí, injeta-se esses óvulos com os espermatozoides, eles ficam no útero artificial, entre aspas, tá? Durante 5 dias, desenvolvendo, o embrião cresce ali. A mulher em casa. A mulher em casa, volta para casa, e no 5º dia, nós chamamos D5, o embrião já está numa forma de blastocisto, tá? E nesse dia nós transferimos já o embrião, como se fosse uma mudazinha, para dentro da cavidade uterina. Ao invés de ser o espermatozoide, lembra, na inseminação, nós já vamos depositar o embrião dentro do útero. Aí é sem anestesia, esse depósito para que fique bem claro. Aí já como a inseminação. Okay. Um catéterzinho delicado, nós deixamos lá dentro, no local certinho, guiado por ultrassom, o embrião, e aí esse embrião pode desenvolver num feto e numa criança. Bom, nós vamos continuar conversando sobre isso e nós temos que ir de novo a um rápido intervalo comercial. Você pode continuar participando, o telefone é 92992834672. Questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.